Olá, gente. Estou aqui de volta para a gente dar continuidade no nosso assunto, né? Que do vídeo anterior. No vídeo anterior eu estive falando sobre como nós podemos garantir que estamos realmente salvos, né? Então, a nossa garantia da salvação está na palavra de Deus. Porque se nós estamos seguindo a palavra de Deus, se nós estamos em obediência à palavra de Deus, então nós temos que crer que estamos salvos. Porque a palavra de Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Porque a palavra diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Porque o primeiro passo para a salvação é crer. Se ouve a palavra, então você tem o direito de crer ou de não crer, de receber ou de não receber. Mas para ser salvo precisa crer e também receber. Então você ouviu a palavra, você creu e você recebeu. E agora, o que deve fazer? Agora, ser batizado. Mas quando? Imediatamente? De preferência não. Agora você vai entender a palavra, vai permanecer, continuar indo na casa de Deus, lendo a Bíblia, buscando conhecer a Deus pela Bíblia, na oração, buscando ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Você começa uma caminhada com Deus. Então aí você vai aprendendo, vai entendendo, conhecendo melhor o plano da salvação de Deus, por que nós necessitamos entrar no plano da salvação. E você vai aprender todas essas coisas básicas primeiro, e depois que você aprendeu, você entendeu, então você toma uma atitude: eu quero me batizar. Então o batismo significa sepultar nas águas, né? Morrer para o mundo e quando levanta, nascendo para Deus. Então aí você toma essa atitude, depois de entrar no plano, depois de conhecer sobre o plano da salvação, então aí você se decide definitivamente: é isso que eu quero. Então aí, por isso que diz: aquele que crer e for batizado, ou seja, aquele que crer e se comprometer com o Evangelho, com a palavra de Deus. Porque não é só crer. Crer, quase todo mundo crê. Quase todo mundo crê. Agora, precisa se comprometer com a palavra de Deus. Então, aí que está o segredo, né? Que às vezes a pessoa fala: mas por que vocês falam, né? Que você está falando que só vocês é salvo? Não, não está falando isso. Está falando que a Bíblia diz que precisa crer e tomar uma atitude de deixar o pecado. Então, quando você aceita Jesus, você vem porque você entendeu que é a verdade, é o caminho, que você é um pecador, você precisa do perdão de Deus. Mas agora você vai entender como viver dentro da palavra de Deus, para permanecer salvo. Então, agora você vai entender a palavra e aí você vai fazer o compromisso definitivo. Não, é isso mesmo que eu quero e eu quero me batizar, né? Eu entendi e tomei a decisão que eu quero me batizar, quero me comprometer. Então, por isso que a palavra diz isso, né? Aquele que crer e for batizado, aquele que crer e se comprometer será salvo. Mas, então é isto. E hoje nós estamos ouvindo muito sobre EQM, né? Sobre pessoas que teve experiência com a morte. Então, várias pessoas contam coisas diferentes. Antes, não era assim. Antes, a maioria, quase todas elas, quando voltava de uma EQM, que Deus dá a oportunidade de voltar, para muitas acontece, né? De voltar,
E essas pessoas, elas contavam, os testemunhos da EQM, eram baseados na Bíblia. E acontecia tudo com base dentro da Bíblia, não fugia. Porque o ser humano, ele fala assim, eu queria saber o que vem depois da morte, né? Agora as pessoas estão sabendo por causa que tanta gente que volta e conta, né? Por causa da internet. Então, as pessoas falam, eu queria mesmo saber de verdade como é a vida depois da morte. Mas a Bíblia sempre falou como é a vida depois da morte. A Bíblia nunca escondeu nada. A Bíblia fala como é depois da morte. A Bíblia diz com toda clareza, depois da morte segue-se ao juízo, né? Aí depois da morte você vai ter sim um encontro com... Você pode ver anjo, pode ver Jesus, né? Vai ter sim esses encontros. Normalmente isso, eu não acredito que nenhuma daquelas pessoas estejam mentindo. Eu acredito que todas, eu acredito pelo menos, né? Talvez, sei lá, né? Talvez alguns podem ter inventado, mas os que eu ouvi, as pessoas que eu ouvi, eu acredito que elas estão falando a verdade. E só que há muita confusão agora, porque como eu disse, as EQMs antes eram todas elas encaixavam com a Bíblia. Agora é uma confusão que parece que é para confundir a cabeça. Aí vem pessoas dizendo que o ser de luz que ele viu lá, maravilhoso, falou alguma coisa que dá a entender que ele quis dizer, na verdade, que é só naquela seita que tem a salvação. Aí vem outro, diz assim, que Deus, que Jesus apareceu para ele e falou que pode continuar do jeito que ele está mesmo, lá na seita tal, onde ele está, que é totalmente contrário à palavra de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que a pessoa pode ficar lá mesmo, não tem problema nenhum, que o importante é ser bonzinho, fazer caridade. Aí vem outro e fala outra coisa, né? Então as contradições com a palavra de Deus são inúmeras, são grandes, né? Teve outro que diz que ele viu os extraterrestres, né? Que na verdade extraterrestre é demônio. Viu extraterrestre levando o povo para o céu. Olha, cada coisa tenebrosa, sabe? Que não tem nada a ver com a verdade. Outro que diz que ele estava tentando cometer um pecado grave, né? Ele estava tentando matar alguém. E lá do outro lado, o ser lindo, maravilhoso que apareceu para ele, falou para ele, ele estava preocupado e o ser respondeu a preocupação da mente dele, né? É claro, o inimigo ele tem condição de jogar o pensamento na mente e depois ele falar sobre o pensamento que é para a pessoa pensar que é Deus. E aí, mas esse homem, ele conhece os princípios, ele tinha certeza que lá ele estava condenado, né? Que ele estava condenado porque ele estava tentando matar uma pessoa e nessa ele morreu. E aí o ser de luz lá, que fingindo ser Deus ou Jesus, disse, não, aqui não tem negócio de pecado não, tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Teve um que também morreu com a vida toda errada e o ser falou para ele que tá tudo bem, que não tem problema não, que é para ele voltar e avisar para a humanidade que pode ficar tranquilo, que tem para todo mundo um lugar de glória, um lugar belíssimo, maravilhoso. Para todo mundo, que pode todo mundo ficar sossegado, que lá o lugar glorioso está esperando todos eles, todo mundo. Uma mentira absurda, uma contradição, são todas as que eu falei até agora, são contradições com a palavra de Deus. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o inimigo, ele viu que Deus salva muita gente por meio da EQM, porque muitas pessoas que voltam, hoje ainda, Deus continua fazendo isso. Muitas pessoas que, 90% ou quase 100% das pessoas que passavam por uma EQM, elas voltavam e se consertavam
com Jesus, se arrependia dos pecados, pedia perdão para Jesus e entrava no plano da salvação de Deus e tinha uma vida transformada para a glória de Deus. E Jesus, quando ele aparece, ele vai, claro, ele vai mostrar para a pessoa que a pessoa precisa receber o plano da salvação dele. Ele pode não falar com essas palavras, mas a pessoa vai entender e vai voltar e vai consertar. Mas tem seres que estão aparecendo, passando por Deus, passando por Jesus, e não é Jesus, e não é Deus. Porque estão falando coisa que é contrário à palavra de Deus. Deus não se contradiz. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Por exemplo, o homem morreu tentando matar. Aí, lá, Deus falou pro cara, não, aqui tá tudo bem, não tem problema, não tem esse negócio de pecado, não. Que Deus é esse? Se Deus é amor e Deus condena o assassinato, Deus condena o suicídio, o assassinato, Deus condena. Porque suicídio é assassinato. Deus condena. Como que lá do outro lado Deus ia dizer, não tem nada a ver não, tá tudo certinho. Então são mensagens de engano. São mensageiros do engano que foram, de pouco tempo para cá, passaram a usar essa estratégia. Porque antes, como eu disse, não era assim. As pessoas tinham encontro com Jesus, com anjos de Deus, e a maioria dela, pelo menos 90%, talvez mais de 90%, 99% dos testemunhos, das experiências, batia completamente com a Bíblia. E as pessoas voltavam e consertavam com Deus. O inimigo, ele está enganando pessoas, criando confusão na mente. Nesses últimos dias eu vi vídeos em que a pessoa voltou dizendo, agora eu tenho que ser uma pessoa diferente do que eu fui antes de eu passar pela experiência, pela morte, né? Agora eu vou fazer muita caridade, eu vou ser mais bonzinho, gastar a minha vida fazendo bens caritativos agora, né? Então eu vou agradar a Deus. Mas contrário à palavra de Deus, não é que Deus não quer que faça caridade, mas caridade não salva ninguém. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, é o favor imerecido. Nós não temos merecimento nenhum. Nós não somos merecedores da salvação. Então não é caridade que vai nos tornar merecedores da salvação. Ser bonzinhos, caridade, tudo isso não salva. Isso aí é obrigação nossa. Nós temos que ser bons, nós temos que fazer caridade, nós temos que ser bom, quem tem ainda os pais, né? Ser bom, ser obediente para os pais, né? É claro, obedecer aos pais no Senhor. A Bíblia diz, obedecer aos vossos pais no Senhor. No Senhor significa dentro da palavra de Deus, obedecer, né? Mas se o pai está falando para fazer o mal, então não faz, porque eu conheço pessoas que têm um testemunho assim, que o pai falava para fazer coisas tenebrosas, né? Que ele ia segurar a peteca, né? Em outras palavras. Então, seguir, obedecer os pais, mas no Senhor. Ou seja, dentro de tudo aquilo que não sai da palavra de Deus. Então, aí nós temos que obedecer. Então, pessoas que voltam da IQM dizendo, eu vou ser bonzinho agora para meu pai, para minha mãe, eu vou fazer caridade e tal. Para ser salvo. Não é assim. A palavra de Deus, Deus quer que nós façamos isso, mas porque é a nossa obrigação. Então, não é a salvação que acompanha as obras, é as obras que acompanham a salvação. Nós precisamos primeiro ser salvos, né? Podemos fazer caridade antes ou depois, mas não vai nos salvar a caridade. Mas nós temos que entrar no plano da salvação e obedecer à palavra de Deus e fazer também caridade. Isso aí também é importante e agradável a Deus. Mas é um dever,
é apenas um dever, né? Então, o que nós podemos entender é que está ocorrendo algo de errado lá do outro lado, né? As pessoas não estão mentindo, elas estão falando a verdade. E além de que também, eu não disse, né? Eu não comentei, mas há muitas EQM, muitas mesmo, que continuam verdadeiras, tipo, não apenas o relato delas todas é verdadeiro, são verdadeiros, né? Eu acredito em todas elas, não duvido de nenhuma. Todas, como eu disse, todas as que eu ouvi, eu acreditei eu acredito que as pessoas são pessoas de bem, que estão falando a verdade. Não acredito que estão mentindo. Mas a mentira, se há mentira, está tendo engano e está tendo engano, é lá do outro lado que está tendo, não é os seres humanos. É lá do outro lado. Alguma coisa mudou lá, porque agora não bate mais com a Bíblia. A Bíblia já dizia como é. Agora muitas não batem com a Bíblia, né? É claro que Deus continua trabalhando, porque Deus é o dono. As almas, a Bíblia diz, todas as almas pertencem a Ele, porque Ele que criou, né? Então Ele quer que entre no plano da salvação para continuar com Ele, porque no pecado não pode continuar. O pecado, a Bíblia diz, nos separa de Deus. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, ela está dizendo sobre 3 tipos de morte, que é a morte primeira, que ocorreu, que foi a morte espiritual, que separou o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Aí vem a morte física e depois a morte eterna. A morte eterna é a condenação eterna, que aí o ser humano, sim, ele vai entrar na eterna separação de Deus. A morte espiritual, que ocorreu no Éden, eu já falei sobre isso, foi a separação de Deus. O plano da salvação foi para quebrar essa maldição, nos ligar a Deus novamente, para nos livrar da terceira morte, que é a eterna separação. A primeira é a separação, né, que foi a morte espiritual. Mas a última é a eterna separação, e foi para isso que Jesus morreu, para nos livrar da eterna separação de Deus. Mas para nós nos livrarmos, nós temos que entrar no plano, então deixar o pecado, né? Algumas pessoas que têm voltado e têm dado uma ideia de que dá para entender que eu não lembro as palavras agora para poder falar, mas que não tem nada a ver com pecado, é só ser bom mesmo e tá tudo certo. Até vi, né, algum comentário lá, alguém comentou, algumas pessoas dizendo, mas que aí, você está dizendo que pode permanecer no pecado? Isso é mentira, não pode permanecer no pecado, e não pode mesmo. A Bíblia diz, Jesus disse, e Jesus é o dono do céu, gente. Ele é o dono do céu. Ele criou todas as coisas. Ele é o dono do céu. Jesus, Deus, Espírito Santo é um Deus. Os 3 formam um Deus. Eles é o dono do céu. Eles estão dizendo que lá não entra, ele não deixa entrar com o pecado. Então tem que deixar o pecado. Como que alguém volta dizendo com palavras ou por formas de falar que pode estar no pecado, permanecer no pecado e está tudo bem? Não é Deus. Simplesmente, quando é dessa forma, quando contradiz a palavra de Deus, não é Deus, porque Deus não se contradiz, não tem como Deus se contradizer. Deus aborrece, abomina o pecado. Como que Deus não ia importar o outro que morreu tentando matar alguém? Deus odeia o pecado, Deus abomina o suicídio e o homicídio, suicídio também. Mas Deus abomina o homicídio. Como que Deus vai aceitar isso? Deus é amor. Deus fala assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Ora pelo teu inimigo, ora pelo que te persegue. Ama o teu inimigo, ora pelo que te persegue. Porque Deus é amor. Ele não quer que odiamos.
Ninguém. Ele quer que amamos as pessoas. O ódio não vem de Deus. Odiar é uma coisa maligna. É uma coisa... A pessoa só odeia quando ela está separada de Deus. Quer ver? Aqui mesmo diz, ó, a palavra de Deus diz assim, ó. Aqui, ó. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que criais que, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Mas não é aqui não. Mas eu vou ler aqui alguns versículos que diz, ó. Nisso sabemos se conhecemos quem é Deus, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Para nós conhecer se a pessoa está em Deus ou não, ela precisa guardar a palavra de Deus, amar o próximo. Se não ama, se não guarda a palavra de Deus, se não ama o próximo, não está em Deus. Porque Deus é amor. Aqui diz, porque Deus é amor. Não pode estar em Deus, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevi um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não pode mesmo dizer eu estou salvo, não tem segurança mesmo, porque está em trevas, não está na luz. Aborrece, odeia pessoas, odeia o seu irmão. Quem é o seu irmão? O próximo. Quem é o próximo? Todas as pessoas. Todas as pessoas que nós tivemos perto dela é o nosso próximo. Nós temos que amar o próximo e não odiar. Então, a palavra de Deus está dizendo, aquele que aborrece o seu irmão, aquele que não ama o seu irmão, que aborrece o seu irmão, está em trevas. Aquele que aborrece o seu irmão não pode amar a Deus. E se não ama a Deus, Deus não está nele, ele não está em Deus. Então, não tem como, há uma onda de engano que está acontecendo lá do outro lado, né? Então, eu vou contar aqui um testemunho. Não vai dar tempo de contar tudo, mas uma parte pequena, vou resumir, né? Testemunho do pastor Daniel. Ele é o pastor Daniel lá da África. Ele morreu e ressuscitou, ficou 4 dias morto, e a esposa dele, ela sentiu de levar ele na cruzada do Reinaldo Bonk, aquele pastor famoso americano, que ele formou um ministério na África, né, e ganhou milhões e milhões de africanos para Jesus, né? Então ele fez um grande trabalho na África, ainda continua esse trabalho, continua lá, mas ele já morreu, mas outro continua fazendo o trabalho de Deus. Então, quando o pastor Daniel morreu, a esposa levou na cruzada do Bonk, depois de 3 dias de morto, e lá Deus ressuscitou o pastor Daniel. O pastor Daniel, ele foi no céu, ele esteve no céu, e lá quando o corpo dele estava no necrotério, lá no céu ele estava vendo as flores, o jardim de flores, e as flores todas cantando, e ele falou, da onde que vem essas vozes? Aí o anjo disse, são as flores, e as flores estavam assim, ó, se balançando e saindo delas o som de voz, adorando a Deus. O anjo disse, Daniel, as flores estão adorando a Deus, até que a noiva de Jesus chega no céu, que é a igreja, os salvos, né? Então, enquanto isso, as flores estão aqui adorando a Deus. E enquanto ele estava lá ouvindo as flores cantando,
aqui na terra, o corpo dele estava no necrotério, e o rapaz, dono do necrotério, ouviu som de músicas cantando. Aí ele foi procurando, seguindo o rumo para ver de onde estava vindo, e ele viu que estava saindo lá do necrotério, de redor do caixão onde estava o pastor, no caixão lá. Estava ali, naquele ambiente ali, estava saindo aquela voz, porque naquela hora o pastor estava lá no céu ouvindo as flores cantarem, e cá aquele som daquela voz estava saindo lá onde estava o corpo dele, no necrotério. E o rapaz, que não conhecia Jesus, não era crente, nada, ele assustou e pediu: tira esse homem daqui, tira esse corpo daqui, porque eu estava ouvindo voz, tinha voz aqui dentro do necrotério, cantando em redor do caixão dele. E aí a esposa dele pegou o corpo dele, né, no caixão ali, e levou para a Cruzada do Bom, que lá Deus ressuscita. E o rapaz do necrotério acompanhou para poder ver, porque ele falou: se vocês vão levar lá nessa intenção para ver se Deus vai ressuscitar, então eu quero acompanhar para mim ver, eu quero testemunhar isso, eu quero ver se isso vai acontecer mesmo. Que ele não acreditava, ele achou que era uma loucura e não acreditou, mas ele falou: mas eu vou acompanhar vocês então. E foi também, e ele foi uma fiel testemunha, porque ele viu, o pastor esteve morto no necrotério dele, se não me engano, 2 ou 3 dias no necrotério dele, mas o pastor ao todo teve morto, acho que 4 dias ao todo. Então, ele viu isso, viu o pastor morto, viu o pastor ressuscitar e acompanhou tudo. Então, só que antes, né, do pastor ressuscitar, depois que o pastor viu o céu, ele foi levado também, o anjo disse para ele: Daniel, agora eu vou levar você até o inferno para você ver, né? Aí ele desceram para baixo da terra e foram. E quando chegou nos portão do inferno, o anjo só fez assim com a mão. Então, quando aquele portão abriu, ele viu ali o sofrimento, coisa tenebrosa, e as pessoas ansiosas ali, quando olhou e viu o anjo, viu o pastor Daniel, gritava, né? Tira nós daqui, me tira daqui, né? Um sofrimento terrível, pavoroso, sabe? Quando terminou ali aquela experiência, né? Quando deixou ele ficar vendo um pouco, aí depois o anjo virou para ele e disse: Daniel, esse lugar caberia a você, se o livro da tua existência fosse fechado hoje. Ele: eu? Não, mas eu sou um pastor, eu prego a palavra, eu vivo a palavra e tal, prego a palavra. Ele falou: sim, você é mesmo, você prega a palavra, mas você não perdoou a sua esposa. Você teve uma discussão com a sua esposa, e ela veio procurar você para poder você perdoar ela, né? E você não perdoou. Então, por causa que você não perdoou, então o teu pecado também não pode ser perdoado. Aí ele chorou, mas ele falou que ele sentia certeza absoluta que realmente ele era culpado. Então, pecado nos impede de entrar no reino de Deus, nos impede de receber a salvação de Deus. Olha que ele era um homem que andava com Deus, um homem que tinha um testemunho bom, um homem de bom testemunho, um homem que era temente mesmo a Deus. Mas ele não ia poder entrar, se Deus não tivesse o plano de trazer ele de volta, ele ia ficar lá no inferno mesmo. Porque, né, ele obedeceu em tudo ali, obedeceu. Mas ali, antes da morte dele, ele não é a discussão, não é a discussão que foi o problema, porque a discussão ocorreu porque a gente é ser humano, né? Somos seres humanos, pecadores, falhos. Então, suponhamos que foi ela que errou, mas ela quis consertar e ela veio para ter paz com ele, para consertar com ele. E ele não recebeu ela, não aceitou. Então, nisso, aconteceu o acidente depois, naquelas horas ali para frente, aconteceu o acidente e ele morreu. E aí o anjo disse para ele: esse lugar caberia a você,
se o teu livro fosse fechado hoje, mas Deus, por misericórdia, mandou ele de volta. Então, nós podemos ver que a situação do pecado é coisa seríssima, seríssima, seríssima. Não tem como nós entrarmos no céu no pecado. E também eu quero deixar claro isso, que não tem como uma mensagem ser de Deus se ela está contra a palavra de Deus. Se há contradição na vida da pessoa, e se a pessoa não conhecia Deus, com certeza esse encontro com Jesus vai fazer dela um servo de Deus, um cristão verdadeiro, temente a Deus. Se não tiver efeito, a não ser que a pessoa entendeu e rejeitou, mas se a pessoa entendeu a mensagem diferente, né, que ele pode ficar no pecado do jeito que ele estava, na seita que ele estava, da forma que ele estava, então, se a mensagem que foi passada foi nesse sentido, então aí não é Deus, porque Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. A palavra de Deus, não há contradição na palavra de Deus. Embora as pessoas possam falar a verdade, mas quem falou com elas não falou a verdade. Então nós temos que estar atentos, porque o inimigo, há mensagem de engano. O inimigo, ele engana. A Bíblia diz que ele é o enganador das nações, né? Então, é isso que eu queria dizer, né? Talvez pode ser que se tem alguma coisa que eu preciso completar, eu completo em outra ocasião, né? Mas por hoje é só, e que nós possamos estar atentos, né? Para podermos entender, né? Aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Como aqui, né, está escrito, que eu procurei, no fim eu parei, eu não achei uma outra passagem, mas é aqui, ó, que diz assim, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui está falando do mundo, né, mas que espírito é que falou naquele profeta, né? Porque muitos profetas têm se levantado no mundo. Então o inimigo, ele usa pessoas para trazer mentira também, né? Então, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, muitos que trouxe mensagem do engano. E esses também, que são espíritos, né? Que o povo está encontrando lá do outro lado, tem muitos mensageiros do engano, que estão lá enganando as pessoas. Então, nós temos a ordem da palavra de Deus. Provai se os espíritos que está falando é de Deus ou não. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.